Um pedacinho da França no Brasil. Eu estou aqui na Fonte Wallace. Não vou falar da Fonte Wallace porque eu já fiz vários vídeos. Só lembrando que a Fonte Wallace é uma fonte da metalurgia francesa. Embora tenha sido doada ao Brasil e a outras cidades, a outros países do mundo, por um inglês, por Richard Wallace. Mas quero falar um pouquinho sobre a presença dos franceses em Santa Cruz. Todo mundo sabe que os franceses tiveram uma influência muito grande desde o século XVI, das primeiras invasões aqui no Rio de Janeiro, com Nicolau Durand de Villegagnon, também a presença do padre TV, escrevendo sobre os tupinambás. E aqui em Santa Cruz também nós tivemos a presença de alguns franceses. Geralmente nós sempre nos lembramos do Debré, porque Debré foi aquele francês que veio com a missão artística francesa de 1816, ficou aqui até 1831, passou por Santa Cruz pelo menos uma vez, pelo menos ele registrou. Mas, além do Debré, nós tivemos também a presença aqui de um arquiteto chamado Pedro Pézerat. Esse arquiteto Pedro Pézerat chegou a fazer alguns projetos a pedido de Dom Pedro I, inclusive propondo a criação de um engenho de açúcar em Santa Cruz. Tem até uma planta baixa desse engenho que seria construído pelo Pedro Pézerat, que era um francês. Também tivemos aqui a presença mais ou menos na mesma época, do Michel-Léry. O Michel-Léry fez um desenho crayon, lápis, interessante de Santa Cruz. É muito legal porque esses pintores, eles foram a partir do Debré. O Michel-Léry, ele faz um desenho, claro que é a leitura dele, não é o Debré faz aquarela, né, depois ele transforma em gravura, mas o Michel-Léry faz um desenho a lápis, de crayon. Tem o original lá na seção de iconografia da Biblioteca Nacional. Santa Cruz também teve uma influência da presença dos militares, porque nós tivemos a missão artística francesa e também tivemos aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, que era a capital, né, a presença dos franceses também fazendo uma missão militar. E como nós tínhamos aqui uma unidade de artilharia e muitos equipamentos bélicos, canhões, metralhadores, vinham da França, eles vinham a Santa Cruz para praticarem o exercício. Então nós tivemos a presença também de militares aqui, militares da missão militar francesa, que é pouco conhecida, pouco falada, né? Se fala muito da missão artística francesa, até porque foi muito mais famosa, né? Então, esses franceses passaram aqui por Santa Cruz e deixaram suas marcas. Por isso que nós temos aqui em Santa Cruz um pedacinho da França. A França, no Rio de Janeiro, não só na capital, mas em todo o estado, atual estado, ela está presente também, principalmente por causa da metalurgia. Quem conhece ali o Campo de Santana, também a Quinta da Boa Vista, Passeio Público, tem muitas esculturas feitas por franceses. A presença do Jean-Marie Glasiou, outro francês, também é marcante aqui em Santa Cruz. Ali onde nós temos o atual Centro Cultural Municipal de Santa Cruz, Dr. Antônio Nicolau Jorge, popularmente conhecido como Palacete Princesa Isabel, aquele projeto com aquela plantação daquelas árvores monumentais, frondosas, aqueles ficus indianos e as palmeiras, aquilo ali também, mas as palmeiras, aquele ali havia uma alé de palmeiras muito bonita, mas que eu tenho uma foto de 1885 mostrando, mas com o tempo elas foram caindo, foram morrendo, só resta daquele tempo, só resta uma. Tentaram plantar novamente lá, mas não vingaram. Seria bom que alguém fizesse isso. Mas então o Glasiou,
Ele fez aquele projeto dali todo que pega a área, era toda a área do Matadouro, inclusive pega um pedaço do atual Colégio Barão do Rio Branco, ali onde hoje tem aquela Rua das Palmeiras Imperiais, que oficialmente ainda é a Rua do Matadouro. Então o Glazioux esteve ali e fez esses trabalhos, né? Então os jardins do Glazioux. O Glazioux esteve no Rio de Janeiro, a convite de Dom Pedro II, foi contratado como um funcionário, né? Ele era paisagista, jardineiro e trabalhou muito houve um melhoramento do Campo Santana, modificou tudo. Então Glazioux também esteve em Santa Cruz. Nós tivemos também a visita do Marquês de Gabriac, que era um embaixador, naquela época ele chamava ministro plenipotenciário, acho que eu não falei certo não, mas vamos resumir, era o embaixador da França no Brasil, esse Marquês de Gabriac. Ele esteve aqui ainda quando era Dom Pedro I era imperador e Dom Pedro II era bem pequenininho, e o Marquês de Gabriac relata, que é o Scrianoli Doria, o historiador, que escreveu muito sobre Santa Cruz, ele relata a visita do Marquês de Gabriac, e o Marquês de Gabriac, ele cita Dom Pedro II, pequenininho, mais ativo, correndo para lá, correndo para cá, brincando com as irmãs, se comunicava em francês. Ele fica muito surpreso pela desenvoltura do nosso futuro imperador Dom Pedro II conversando em francês, que era muito comum. O Benedito Freitas fala que a Dona Leopoldina era austríaca, mas ela fez questão de tentar aprender a falar a nossa língua. Já a Dona Amélia Leuchtenberg, até porque a Dona Leopoldina ficou mais tempo que a Dona Amélia, né? Já a Amélia Leuchtenberg não fez essa questão, ela se comunicava, segundo o Benedito Freitas, em francês. Mas a conversa que Dona Leopoldina era em português. Mesmo assim, como eu já falei em outras ocasiões, havia muita fofoca no palácio e Dona Leopoldina, às vezes, por exemplo, quando chegava Maria Gran, ela conversava em inglês, ela era poliglota, né? Falava alemão, italiano, francês, inglês, então ela conversava em francês ou inglês com a Maria Gran. A Maria Gran, ela se tornou amicíssima da imperatriz, inclusive escreveu, elas trocavam cartas, escreviam muitas cartas. Então a presença francesa no Brasil, no Rio de Janeiro e em Santa Cruz é um ponto interessante para a nossa história, para que nós possamos conhecer um pouquinho mais da nossa história de Santa Cruz. Lembrando que não foi só o Debré. Tivemos aqui o Michel Léry, tivemos aqui o Pézerat, tivemos aqui o Glazioux e outros tantos franceses que passaram aqui pela Fazenda Imperial de Santa Cruz. Hoje é uma segunda-feira, dia 13 de novembro de 2023. Dei essa paradinha aqui, que é o meu caminho para a Escola Municipal Joaquim da Silva Gomes, onde hoje trabalho até às 16 horas, e para mostrar esse pedacinho da França em Santa Cruz, com a Fonte Wallace.